Tá gravando já? Tá. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor de vocês da disciplina de Sociologia. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre o surgimento da Sociologia. Está apresentando para vocês o slide? Eu me esqueci que não dá para vocês responderem que essa aula está sendo gravada. Agora sim. Bom, a sociologia ela é tida como uma ciência relativamente nova, mas o que é uma ciência? A ciência ela se propõe a ter métodos para se pesquisar algo. Como, por exemplo, se você quiser compreender melhor uma célula, você vai colocá-la dentro de um microscópio e a partir disso você vai poder enxergar a estrutura daquela célula e o que aquela célula está querendo te dizer. Então, a ciência é isso, você ter métodos para se pesquisar algo. E por que a sociologia é uma ciência nova? Porque ela surgiu na sociedade europeia durante o século XVIII e XIX, a partir de duas grandes revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E por que essas duas revoluções? Porque essas duas revoluções modificaram a sociedade europeia como um todo, a economia, a política, o pensamento, a produção e a forma de se relacionar em sociedade. Vocês sabem o que significa a palavra sociologia? A palavra sociologia, ela deriva de outras duas palavras, que vêm de socios em latim, que significa sócio ou social, e de logos em grego, que significa estudo. Então, a sociologia é o estudo da sociedade, o estudo do social ou de tudo que se refere a mais pessoas. Então, sempre que a gente for falar sobre grupo de pessoas, cultura, organização de pessoas em coletivos, sociedades, organizações sociais, instituições e sistemas, a gente estará falando também sobre sociologia. Então, anota aí, sociologia é a ciência que estuda a natureza, as causas e os efeitos das relações que se estabelecem entre os indivíduos organizados em sociedades. E a sociologia ela vai se preocupar em explicar e descrever o comportamento social. Então, o objeto da sociologia é a relação social, as transformações que passam durante essas relações, as estruturas, as instituições e costumes que têm origem nelas. Então, a sociologia estuda as formas fundamentais da convivência humana, ou seja, os contatos sociais, a distância social, o isolamento, a individualização, a cooperação, a competição, o controle e a divisão do trabalho e também da integração social. E vocês sabem quando a sociologia surgiu? Bom, a princípio, o interesse pelos fenômenos sociais ele é muito antigo. No entanto, não existisse uma ciência sociológica. Vocês já sabem o que é ciência, vocês aprenderam agora de pouco. Então, mesmo que se tinha o interesse pelos fenômenos sociais, não existia uma ciência sociológica. A sociologia, ela tem o seu princípio de surgimento na Idade Moderna, em decorrência da Revolução Industrial, que houve o surgimento do capitalismo e libertou o pensamento dos dogmas medievais. E o que eram esses pensamentos? O pensamento cristão, o pensamento que era pautado na moral e valores da Igreja Católica. Bom, o renascentismo e a Idade Moderna também teve influência no surgimento da sociologia, pois teve uma visão mais realista sobre os fenômenos sociais. Então, a história também permitiu que se pudesse acessar o conhecimento dos dados de determinadas sociedades que foi se acumulando ao longo do tempo. A pré-história da sociologia, ela é datada do ano de 1750 até o ano de 1850, entre a publicação de O Espírito das Leis de Montesquieu e a formulação das teorias de Augusto Comte e Herbert Spencer. Augusto Comte, ele pode ser considerado o pai da sociologia, pois ele trouxe esse conceito, esse termo de sociologia, só que ele não tratava a sociologia como propriamente sociologia, ele denominava de filosofia positiva, ele, a partir disso, ele buscou tentar definir o objeto da sociologia, só que não teve tanto sucesso como outros autores. No entanto, a palavra sociologia, ela continuou a ter inúmeras definições, e cada teoria sociológica criada, ela tinha algo em comum, que era o estudo das relações e interações humanas.
Em qual contexto a sociologia surgiu? Bom, como nós já disse anteriormente sobre a influência da Revolução Francesa, sobre a Revolução Industrial, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas duas revoluções. A Revolução Francesa, ela corresponde a um conjunto de transformações políticas de nossa era, ou seja, de nosso tempo, em que uma ordem social transformado por um movimento, conduziu à ideia de liberdade e igualdade para todos. Já a Revolução Industrial, ela trata de um conjunto de invenções e inovações relacionadas que permitiu alcançar uma enorme aceleração da produção de bens e também assegurar um crescimento que foi se tornando rapidamente independente da agricultura, ou seja, a Revolução Industrial ela rompeu, de certo modo, com o sistema feudal que se tinha antigamente, antes dessa revolução. Nesse período da Revolução Industrial, se intensificou a transformação da economia, que ela passou da economia agrária, do período do feudalismo, para uma economia industrializada, que se caracterizou pela produção em larga escala e também pela generalização do uso da máquina para reduzir tempos e custos de produção. Sendo assim, em consequência disso, as cidades também cresceram devido aos camponeses que eles eram atraídos pelo trabalho nessas fábricas. Sendo assim, então, forma-se o proletariado industrial. Então, as cidades atraíram as indústrias e a população cresceu. Só que nesse processo de urbanização, ocorreu sérios problemas que agravavam as condições desses indivíduos que estavam lá, como, por exemplo, a contaminação da água, do ar, acumulação de detritos humanos e industriais, ou seja, acumulação de lixo das indústrias, entre outros. Outros problemas que também surgiram foi a exploração dos trabalhadores, trabalhadores homens, mulheres e também crianças que trabalhavam cerca de 16 horas diárias. Nesse tempo não, né? Se a gente for parar para analisar até nos dias de hoje, mas enfim, essa é uma discussão futura. Se tinha também a ausência de moradia, se tinha a prostituição, o alcoolismo, o suicídio, a violência, surtos de determinadas epidemias como o tifo, a cólera e etc. Então, anotem aí, a sociologia, ela surge diante as pessoas que se viram envolvidas nesses processos ocasionados por essas duas revoluções para buscar compreender a condição que se tinha e as consequências que isso iria trazer. Bom, eu separei para vocês 5 perguntinhas do Google Forms e vai estar aqui embaixo também para vocês acessarem e responder. São perguntas bem simples, bem diretas e bem objetivas, mas qualquer dúvida vocês podem me procurar, vocês podem consultar o slide e, enfim. Já a atividade para ser entregue, como a gente falou sobre o surgimento da sociologia, o que a sociologia estuda, qual que é o objeto de estudo da sociologia, eu gostaria que vocês pesquisassem para a gente poder discutir em outro momento sobre a importância da sociologia. Por que estudar sociologia é importante? Porque a sociologia ela se torna tão presente nos dias atuais. Bom, eu espero que vocês possam responder essas duas questões e essa atividade para ser entregue, vocês vão conseguir anexar um documento aqui do lado no Google Classroom, ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp, se sintam à vontade, pelo melhor meio que vocês preferirem para enviar isso. É isso, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o processo de socialização. E tenha uma boa tarde e um bom final de semana, porque esse vai ser o último nosso contato durante essa semana, assim, de aula. Então, até a próxima semana para a gente aprender sobre o processo de socialização. Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Esta é a segunda aula da disciplina de Sociologia. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo de socialização. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho da aula anterior e parabenizá-los pelas respostas que vocês colocaram no Google Forms, porque todas estavam corretas, eu não consegui identificar nenhum erro. Então, parabéns para vocês e continue assim, foque no seu objetivo, foque nos estudos e boa sorte.
E vamos lá para esta segunda aula. Na aula de hoje a gente vai aprender o que é o processo de socialização e como a gente se insere neste processo. E o processo de socialização é a principal forma de a gente vai aprender na aula de hoje e quanto tempo esse processo dura. E a gente vai aprender sobre o processo de socialização primária e secundária. Bom, há um dito popular que diz que a socialização é o momento que a gente passa a se tornar humanos. O processo de socialização nada mais é do que você adquirir determinadas formas de pensar, de agir, o valor, normas da sociedade que você está inserido. Sendo assim, essas formas de pensar, de agir, de valores, de normas, eles vão variar de sociedade para sociedade. E estes valores, essas normas, essas formas de pensar, essas formas de agir já está presente dentro da sociedade antes mesmo do nosso nascimento. E estes valores, essas normas, eles servem para regularizar a vida em sociedade e ele é a principal forma de controle social. O controle social nada mais é do que a obrigação do sujeito a corresponder a determinado valor que a sociedade lhe impõe. A gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso. E quando o sujeito ele não corresponde a esse valor, essa norma, essa forma de pensar, essa forma de agir, ele está passível a sofrer determinadas punições. O processo de socialização ele vai durar a nossa vida toda e ele se inicia a partir do nosso nascimento e termina quando nós morremos. O processo de socialização primário é aquele que nós adquirimos dentro de casas, quando a gente passa a se espelhar nos comportamentos que nossos pais têm, como, por exemplo, determinado ensinamento que os nossos pais nos passam, a determinado valor que nossos pais nos passam, a determinadas regras que a gente tem dentro de casa. Então, este é o processo de socialização primária. Já a secundária é quando você sai da sua casa e começa a se inserir em determinados setores da sociedade, como, por exemplo, a escola, a igreja, o trabalho, e aí você passa por este processo de socialização dentro deste novo ambiente, para que você passe a corresponder com os valores, com as formas de pensar daquele setor. Bom, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se sintam à vontade para questionar sobre. E eu vou falar um pouquinho sobre a atividade que eu separei para vocês desta aula. Aqui na primeira questão é sobre o processo de socialização. Nós podemos afirmar aqui, aí tem as opções para vocês assinalarem. A sociabilidade é uma capacidade natural dos seres humanos para viver em sociedade que se desenvolve pelo processo de socialização. Destacam-se nestes processos, aí como a questão anterior, vocês assinalam a questão que vocês julgam correta. Aqui é para vocês responderem resposta curta. O que é o processo de socialização? O que é o processo de socialização primária? E o que é o processo de socialização secundária? Já nessa última pergunta, é qual a importância do processo de socialização para a sociologia? Bom, caso vocês tenham dúvidas sobre essa questão, me procurem ou eu espero que vocês tenham a autonomia de conseguir identificar o processo de socialização e a sua importância na sociologia. E para isso, seria importante vocês terem visto a nossa primeira aula, que a gente vai falar, que a gente falou sobre o objeto de estudo da sociologia, o surgimento da sociologia, e eu separei uma atividade da primeira aula para vocês falarem sobre a importância da sociologia. Então, a partir disso, a partir do conteúdo da primeira aula, vocês vão conseguir responder essa questão. Bom, acredito que é isso. Bom final de semana a todos e a todas. Eu espero que a aula de hoje tenha sido produtiva para vocês. E ressaltando aqui, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a próxima.